Fala, Olá, Nilson. E aí? boa, boa noite. Boa noite, boa noite. Nilson, antes de nós iniciarmos, me ensina aí como é que eu faço para aprender aqui os comentários, para botar ali o nome da live. Você tem que entrar no ladinho aí, tá escrito fixar. Ah, aqui. Aham, achei. Aí publica e depois prende ele, né? Isso, fixar. Fixar. Beleza. Boa noite, meu amigo. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, pessoas que estão chegando. Todos Boa bem-vindos. noite, boa noite. Pelo jeito Nilson, aí tá bastante frio, hein? aqui tá frio. Tu sabe que eu tô na varanda, então eu tô aqui quase na rua. É. Que bacana. Cara, é um prazer enorme te receber aqui. Te falei isso pessoalmente já. Mas agora, mais uma vez, pessoas que estão chegando aqui, quero te apresentar para os outros e depois tu te apresenta e a gente segue e já engrena o papo no nosso assunto É que as isso aí. pessoas querem ouvir. Sim, com certeza. E o prazer é todo meu estar aqui com você. Show de bola. Sabes que... Bom, primeiro vou falar em ti rapidão. O Nilson, pessoal, ele é fundador do IBRARIO, Instituto de Renascimento, Brasileiro de Renascimento. E tem lá muitas formações, Reiki, constelações sistêmicas, próprio Renascimento. Tem uma carreira enorme trabalhando com treinamento comportamental. E nós nos conhecemos, Nilson, em 2016, quando eu fiz a tua formação, foi isso? Foi ou menos? Eu acho que 16. Eu acho que 16. Eu acho que é legal as pessoas saberem. Eu trabalhava já com bioenergética desde 2013, né, Nilson? Sim. E com outras técnicas de renascimento. E eu procurei bastante com quem fazer a minha formação em renascimento, acabei chegando em ti. E desde que eu fiz a formação contigo, mudou da água para o vinho o modo como eu passei a fazer o renascimento. Então eu sou super grato a ti e a tua equipe. Foi muito bacana, mudou realmente a minha conduta, a minha postura, a minha atenção, a minha conexão, a sutileza da respiração consciente. Enfim, tu, Robson, queridão, Mariângela, né? Elisângela. Elisângela. Então, sou muito grato assim por vocês terem aparecido na minha vida lá em 2016. E com certeza aquela semana, eu acho que isso só foi possível, né, pela sua abertura, né, pelo caminho que você já vinha, né, traçando, o caminho que você já vinha, né, costurando aí essa teia até chegar lá, né, e essa sua permissão, né, de enxergar o renascimento com outros olhos, né, de fazer uma respiração diferente de tudo que você estava acostumado a fazer há anos, né? E não são poucas as pessoas que se permitem, né, essa transição, essa mudança e essa permissão de olhar para um mesmo fato, uma mesma, né, ferramenta, mas com outros olhos, com outra maneira, né, de aplicar. Né? E isso só foi possível porque você se permitiu, né? Sim, foi bacana. Quem sabe mais adiante eu conto um pouquinho dessa passagem aí, que é muito rica também. Também. Mas ó, eu quero começar fazendo uma pergunta muito importante para ti. Quando tu me deu liberdade de perguntar o que eu quisesse, Pergunte. E o nosso título, o nosso tema é Influências da Gestação, Parto e Nascimento na Vida Adulta, não é esse? Sim, então, esse mesmo. Bem. Muito bem. Qual a influência, então, do teu parto na tua vida adulta? Vou começar indo no pescoço. Já, olha, já metralhando, né? Posso deixar para mais adiante essa, se tu quiser. Não, de jeito algum. Você sabe que, né, a gente, quando começa nessa área, a gente começa a fazer as respirações e passa por N sessões de renascimento, né? Então eu já perdi as contas de quantos renascimentos eu já fiz, né? Eu já, né, não aplicando, mas sendo cliente, né, sendo Sim. a pessoa que respira ali, que passa pela sessão, né? Então eu já perdi as contas.
E a gente sabe que à medida que a gente vai respirando, vai, né, passando por esses processos, tudo vai ficando muito mais fácil, tudo vai ficando muito mais tranquilo, né? E por incrível que pareça, né, o meu parto foi um parto muito tranquilo, foi um parto que eu posso dizer que porque minha mãe teve um histórico antes de mim muito pesado, muito forte, né? A minha mãe, ela teve antes de mim o meu irmão e mais 2 irmãos que morreram. Um morreu logo tipo uma semana depois do nascimento. O segundo filho dela morreu depois de um mês internado, né, depois do nascimento. Então você imagina, né, uma mãe que teve 2 filhos, que perdeu 2 filhos, né? Então foram 2 gestações de perda. E aí veio o meu irmão, que é o meu irmão mais velho, né? Então Sim. Eu posso dizer que o meu irmão carregou toda uma bagagem aí de uma gestação de medo, né? Porque a minha mãe tinha um medo gigante, né, de perder mais um filho. Então, Sim. A gestação do meu irmão já foi uma gestação onde minha mãe quase não saiu da cama. Então, isso informações dela, é claro, né? E então, o meu irmão vivenciou uma gestação de uma mãe de muito medo de que chegasse no momento do nascimento, com 7, 8 meses de gestação, como ela havia perdido os anteriores, acontecesse novamente. E aí, então, eu sou o 4º filho, né? Então, eu sou o 4º filho. Então, depois de 3 gestações, né, fortes e traumáticas. Então, por essa visão e pelas experiências de respiração, de todos os processos que eu vivi, né, de renascimento, eu já não senti esse medo dela, porque, né, ela já tinha tido então já estava mais tranquila, né, já tinha experiências, né, de como... Então, esse medo dela comigo, isso eu não senti Sim. durante a gestação. E o parto foi um parto natural, foi um parto tranquilo, né, e eu sinto, né, e eu senti isso em todas as respirações, em todos os renascimentos que eu fiz, e tive a oportunidade de reviver o meu parto, né. Então, eu quase não chorei. Os relatos, né, de pessoas que muitas vezes me acompanham em renascimento, sabe que quando eu abro o olho, a primeira coisa que eu faço é sorrir, né, e minha mãe fala sobre isso, que eu nasci realmente sorrindo, muito, né, claro, sem muito sangue, sem muita sujeira. Então, basicamente, assim, eu posso dizer que o que mais me impressionou no renascimento não foi vivenciar o meu parto, né? Porque foi algo bem tranquilo, embora, né, a gente sabe que no renascimento o objetivo não é você ir em busca de coisas ruins ou traumáticas ou coisas que, né, realmente te influenciam na vida hoje. Mas, e também as coisas boas, né, as coisas prazerosas, então as sensações de prazer. Então eu percebo hoje, né, esse amor, esse carinho, né, então sou caçula, né, então tem tudo isso que me influencia hoje, com certeza, na maneira que eu me comporto, nas minhas atitudes. Isso, sem dúvida, influencia. É só perguntar para o meu irmão que ele vai te falar tudo. Que legal, que legal. Eu pude presenciar muito dessa tua afetividade que está desde que nós nos conhecemos. Deixa eu aproveitar, então, já te perguntar o seguinte. Vamos no título, agora, aproveitando o teu ensejo, claro. Aí, no título. Quais influências, Nilson? Porque agora nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão muitas inseguras, outras com medo, sem perder o foco da nossa live, que é a influência do parto, da gestação mesmo. Quais influências que existem mesmo na gestação, no parto, Sim. no próprio nascimento, para a segurança, para a autoconfiança? Sim. Quais influências que começaria abordando para trazer para as pessoas poderem se conectar? Eu vou te dizer por que eu pergunto isso antes. Muitas pessoas dizem assim, mas o que tem a ver o parto com a vida adulta? O que tem a ver o meu nascimento com a vida adulta? Está tão longe. Pô, nasci faz tanto tempo. Qual é a ligação que tem isso? Às vezes parece o básico para quem trabalha com isso, mas para quem não trabalha com isso, não tem esse acesso. Então eu vou te perguntar, começando pelo básico. E você sabe que
né? A gente Básico vai que não falar é básico, né? que não é básico, que não é básico. Né? E você falou, né, para a gente não fugir muito do assunto do que a gente está vivendo hoje, e a gente depois vai perceber que tem que estar totalmente ligado, não tem como desligar uma coisa a outra, né? E então, já iniciando esse assunto, dá para a gente conversar primeiro, né? A gente sabe que existem muitas linhas terapêuticas hoje, né, aí rolando, né, no mercado. Muitas linhas terapêuticas, né, que também vêm da psicologia lá de trás, né, de muitos anos atrás. E a gente percebe que esse período, né, da gestação e e esse momento tão importante do parto, muitas vezes é deixado de lado, né, por uma maioria aí, né, de terapeutas, que, né, é normal, né, até mesmo, né, por falta de informação, e a gente sabe que hoje a gente começa a ter uma quantidade de pesquisas, de estudos científicos, né, que começam a comprovar e já vem comprovando ao longo do tempo aí, esses registros, né, que vêm desde o momento da concepção, né, eu acho que nessa live de hoje dá para a gente falar sobre isso. É claro que também tem estudos de registros que antecedem a concepção, mas aí a gente pode deixar para um outro momento, né, porque aí a gente vai estar mexendo com crenças e a ideia hoje é da concepção em diante. E aí, Renato, é onde esses estudos, né, hoje que mostram, né, essas informações de registros, onde tudo, né, exatamente tudo, e quando eu falo tudo, né, para os peneleiros aí, para os peneleiros que são mais aí críticos, tudo, mas é tudo, tudo aquilo que a mãe vive, né, durante esses 9 meses de gestação ou menos, dependendo, né, de como é o nascimento, esses registros são muito importantes e acabam sendo armazenados também no bebê, né? Então, tudo aquilo que a mãe fala, tudo aquilo que a mãe vê, tudo aquilo que a mãe ouve, tudo aquilo que a mãe ingere, né, de alimentos, de bebidas, a gente sabe disso, né? Tudo aquilo que a mãe, principalmente tudo aquilo que a mãe sente, né? Todas essas informações são passadas, né, pro feto ali, através dos neurotransmissores, através da corrente sanguínea, através, né, do cordão umbilical, né, através das células de memória, que também tem muitos estudos sobre isso também. A gente sabe que também vem uma carga aí genética através do DNA, tá? Mas o que acontece ali nesses 9 meses é muito importante porque a gente sabe que as primeiras sensações, as primeiras emoções que o bebê sente, nada mais são do que emoções e sensações que a mãe está sentindo. Então, muitas vezes o bebê está ali sentindo algo pela primeira vez, né? E essas sensações estão sendo registradas ali. Então, às vezes, um momento difícil que a mãe está vivendo na gestação, problemas com o pai da criança, problemas financeiros, às vezes, né, o susto, o imprevisto de sabe quando descobrir quando está grávida, né? Então, uma série ali de fatores que trazem uma carga emocional muito grande para a mãe, tá? Que automaticamente é registrado no bebê. Ah, mas precisa ser um trauma? Não, não necessariamente, tá? De repente, a grávida, a gestante ali naquele momento, ela pode viver também muitas outras situações, tá? E nem por isso também é registrado um bebê e vai influenciar a vida. Então, a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado, senão as gestantes que estão nos ouvindo aí falam, ai meu Deus, e agora? Eu vou ter que ficar prestando atenção em tudo? Não, não é por aí, né? Senão aí a mulher aí vai ficar doida, né? Para não levar aí ou não interferir, mas não tem como não interferir a vida do seu filho no momento em que ele nasce, porque ele já traz essa carga de informação, né, através do sistema límbico, está tudo ali registrado, tá? E esses registros, principalmente através da sinestesia, né, a partir do momento em que a criança nasce, né, depois a gente pode falar mais sobre o parto, né, e da respiração em si, essas sensações elas vão vindo à tona no momento em que a criança vai crescendo, né? Eu gosto de
de comentar às vezes, que as pessoas falam, mas são nos momentos mais fortes, nos momentos mais traumáticos que essas sensações vêm. Às vezes são coisas simples, às vezes o bebê que cai uma chupeta, às vezes o bebê que está ali com fome e a mãe demora para dar, né, leite para o bebê. Então, às vezes são sensações que começam a vir à tona desde o momento do nascimento e passando ali pela infância, e automaticamente é a partir daí que a gente começa a tomar atitudes, que vão sendo formadas crenças, né? Então, todo o nosso sistema, principalmente até os 6, 7 anos de idade, né, onde são fixadas a nossa personalidade, né, a maneira como a gente vê o mundo, né? Então, essas sensações, esses registros ali da gestação, a vir à tona no decorrer da vida. Então, não é impossível, né, que o bebê nasça com o HD zerado, né, sem informação nenhuma. Por muito tempo se dizia isso, né, que o bebê nascia, né, e ele não tinha ali nenhum tipo de registro, porque ele começava a viver a partir do momento da primeira respiração. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Que essa carga, né, de registros ali vividos pela mãe, tá? E quando eu falo assim, né, a gente já teve vários relatos aí de informações de pessoas que com essas lembranças, essas memórias, através do método do renascimento, e muitas vezes são informações riquíssimas de detalhes, e a gente pergunta, né, como é que essa criança sabe tudo isso, né? Como é que esse adulto lembra, né, do que ele viveu dentro da barriga da mãe? E às vezes de relatos, de falas, de situações, de lugares que são relatados que a gente fica assim, né, impressionado de como realmente funciona o renascimento, né? Então, Nilson, deixa eu dizer uma coisa para o pessoal aqui. Diga. Deixa eu só dizer uma coisa para o pessoal aqui, todos que chegaram. Se vocês quiserem fazer perguntas, pessoal, escrevam aí. Eu estou acompanhando aqui para que nós possamos olhar para elas, tá bom? E aí eu também estou passando para o Nilson aqui, eu posso responder também. E boa noite para todo mundo que está dando boa noite aí. Pode botar uns coraçõezinhos aí, estão gostando, compartilhem. O assunto é bacana, é rico, e para que todo mundo possa entender um pouco desse processo aí. Nilson, estava te ouvindo e pensando, né? Tu disse que tem pesquisas científicas já. O Le Boyer, o Frederic Le Boyer, um médico obstetra francês, há 50 anos existem estudos já. Então é de muito longa data. Depois do Le Boyer vieram outros, né? O próprio Leonardo Dior, que tu pôde vivenciar pessoalmente com ele lá depois. Mas muitos outros registros, né, da influência do parto, da vida intrauterina. Hoje, na análise corporal também existem vários estudos que comprovam cientificamente do processo de mielinização que ocorre na vida intrauterina, que impacta na nossa personalidade. Então, desde a concepção, gestação, todo o processo do parto, é como se nós dessemos um salto, né? No momento do parto, é como se nós dessemos um salto no escuro para um lugar que nós não conhecemos. Porque nós estamos num lugar, até o meio da gestação, muito amplo, onde nós temos espaço suficiente, e a partir dali, aquele lugar que nos dá conforto, alimentação, bem-estar, ele vai apertando, 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 apertando. Então, a segunda metade da gestação, o bebê, isso diz o Le Boyer, né? Ele já vai ficando apertadinho, 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 até que um ponto, aquele lugar que era tão confortável e amplo, infinito praticamente, que ele mexia os bracinhos e perninhas quando começou a movimentar e não tocava no útero por dentro, ele começa a tocar e se limitar, ele já começa a ficar apertadinho ali. E o processo do nascimento mesmo, do parto em si, é uma luta, ele vai como vida ou morte, ele precisa sair dali, né? E quando ele sai, muda todo o ambiente lá fora, que era escurinho, ficou claro na sala de parto, que era silencioso, tem ruídos. Então tudo é muito estranho para o bebê, isso tudo vai fazendo registros, né? Então esse é o momento que impacta muito, que forma registros na nossa vida, e eu acho que a gente pode também abordar isso. Claro, sem dúvida. O adulto não sabe às vezes que tem um registro de lá
mas muitos medos que existem na vida adulta, insegurança, dificuldade de levar um projeto adiante, isso tudo pode ter sido originado lá no momento do parto. Sim. Né? E eu acho que, além de todas essas questões físicas e fisiológicas ali que o bebê passa, né? E um momento que, né, a gente geralmente fala, nossa, um momento tão lindo, tão belo do nascimento, né? Muitas vezes acaba se tornando um momento tão traumático, né, na vida, né, desse ser humano aí que vem, né? Que essa primeira decisão que ele tem que tomar para realmente viver, né? E continuar vivendo, porque ele já estava vivendo ali dentro da barriga da mãe, né, na vida intrauterina. Então a gente tem essa concepção de que, né, ele começa a viver fora. Não, não é. A única diferença é o sistema respiratório, né, que vai ter essa mudança, que também tem uma série de influências da maneira como ele vai lidar, né, na vida adulta, né? Mas além dessas questões fisiológicas, eu acho que tem uma questão aí do vínculo, né, com a mãe, com a única pessoa que ali, né, de uma certa forma traz o alimento, que traz a proteção, que traz o carinho, né? E essa ruptura, né, muitas vezes abrupta, né, do nascimento, hoje em dia nos partos de cesárea, com o corte do cordão umbilical, e essa transição é tão grande, né, é tão desumana, e aí eu coloco para as pessoas que estão nos assistindo, né, como é que será que você interpretou esse momento da sua vida, né? Qual a maneira que você olha o seu nascer, o seu viver, o estar aqui, né, pronto para uma nova vida, né, e qual será o significado que você deu para esse momento que, na maioria das vezes, não foi tão positivo assim, não foi uma sensação prazerosa, né, como você comentou. Interessante, né? Porque tem procedimentos que são científicos, né? Procedimentos científicos do parto, durante o parto e após o parto, que são muito danosos e desrespeitosos com o bebê. Né? Esse que tu utilizaste como exemplo, o cordão umbilical, para as pessoas que estão aqui também assistindo, né, o cordão umbilical é que fornece o oxigênio ao bebê. Então ele fica pulsando quando o bebê nasce. E o ideal seria cortar somente depois que ele parasse de pulsar. Esse seria o melhor dos mundos. Agora, se ele é cortado durante a pulsação, como muitas vezes é cortado, claro que nós temos hospitais, não podemos generalizar, né, Nilson? Claro, não, temos hospitais hoje que já estão olhando para isso, para o parto humanizado, que cuidam e investem muito nisso. Mas quando é feito o procedimento dessa forma, o bebê pode ficar... Ele está ali aquele momento assim, ó, que ele ainda recebe o oxigênio do cordão umbilical e ainda não respirou. Então, a primeira respiração dele é como se ele tomasse a vida para ele e fosse protagonista da sua própria vida a partir dali. Só que essa respiração dói muito e ela demora um pouquinho para acontecer. Então, se o cordão umbilical é cortado, o bebê meio que se força, e antigamente dava uma palmada na bunda para que o bebê chorasse, e através do choro ele respirava. Sim, porque automaticamente ali o oxigênio acaba no corpo, né? Acaba no cérebro, né, daquele feto, daquela criança, e, né, imagina a sensação, né, uma sensação de sufocamento, né, de morte. Então, no momento em que você nasce, você tem uma sensação horrível de estar sendo, né, morto, né, de você estar morrendo ali naquela situação. É uma sensação de escassez de oxigênio. E aí essa mesma sensação de escassez de oxigênio vem muitas vezes para a vida adulta como vai faltar dinheiro, vai faltar trabalho, vai faltar comida, vai faltar amizade, e aí vem um desespero que não se sabe de onde é, e às vezes é de um momento como esse. Sem dúvida. E aí muitas vezes, né, somatizando tudo isso, né, transformando isso em problemas problemas respiratórios como bronquites, asmas, né, o quanto tudo isso acaba influenciando, e aí vai influenciar, como você comentou, na questão comportamental, né, nas crenças que estão por trás de tudo isso, né, e você sabe que, né, nessas linhas terapêuticas que estão surgindo agora, e até mesmo, né, dessa linha do Bert Hellinger, que é, né, a constelação sistêmica,
é muito comum disso aparecer nas constelações, tá? Inclusive, né, esse momento, né, de vida intrauterina é muito comum, às vezes, o próprio bebê ali sentindo algo estranho, e esse vínculo, né, essa necessidade de se manter conectado com a mãe, né, muitas vezes o bebê é como se ele fizesse um pacto ali com a mãe. Então, às vezes, né, um pai que não dá valor, né, às vezes uma mãe que rala, que batalha para criar ali seu filho, né? Muitas vezes por amor a essa mãe, né, essa criança nasce e leva a vida inteira, né, presa, né, a esse pacto, a acordos que na realidade não existiam, né, mas através das sensações é como se o bebê realmente entendesse tudo aquilo que está acontecendo. Então isso nas constelações também aparece muito. E entende, né? Se nós formos para o mundo animal, e nós somos animais, o que faz a fêmea quando ela não fica muito próxima ao filhote dela? Ela se afasta, não tem uma relação. Sim. Porque aquele vínculo, quando tem um pico de ocitocina ali no início, logo que nasce, e porque o bebê nasce e ele faz o quê? O ideal é que ele venha para o colo, para que ele tenha o calor, não só a alimentação nutricional da mãe através do leite, mas o primeiro alimento que ele tem ali é um alimento da alma. Ele recebe um afeto, um acolhimento ali, que depois o Lowen vem chamar de grounding, que é o primeiro grounding que nós temos, que vem no colo, né? Ou no ventre da mãe, quando a mãe acolhe o bebê. Isso transfere segurança para, a partir daí, crescer um adulto com capacidade de ser seguro, autoconfiante. Começa lá, no inicinho. Esses dias, Nilson, eu vi um senhor caminhando com um cachorrinho aqui no condomínio, e aí ele pegou o cachorrinho no colo e ele botou a mão por baixo dos pezinhos para ele ter suporte, assim, sabe? Então, é esse suporte que a mãe faz quando o bebê nasce e vem logo pro colo dela, pro peito. E até o Frederic Le Boyer, ele diz que o ideal é quando nasce fica um vácuo, né, no útero. Então, ali é a cavidade para depositar gentilmente o bebê, para que ele se sinta ali ainda com o coração da mãe batendo. E ali ele vai perceber que ele ainda está ali, embora do lado de fora, minimiza a mudança, né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? E toda essa questão aí, né, imagina uma criança que não passa por todo esse processo, né, que não se esforça para nascer, que não batalha, que não luta, né? E aí a gente começa, né, a ter essa porcentagem tão alta de cesáreas que a gente tem hoje. E eu acho importante a gente deixar muito bem claro que a gente não é a favor de um nem contra outro, né? Mas sim a gente sabe o quanto as cesáreas salvam vidas de mulheres, salvam vidas de bebês, né? E que são importantes sim, né? Mas não nessa quantidade exagerada que a gente está vivendo hoje. Né? Tá medicalizada, né? Tá sem dúvida. Sem dúvida. E aí, né, a gente vê o que vai ser dos partos a partir de então, né? Muitas vezes quando a mulher começar a deixar de produzir a oxitocina, né, no momento do parto. Porque, né, nas cesáreas muitas vezes, ou nos partos induzidos, né, as oxitocinas são sintéticas, então imagina quando a mulher deixar de produzir isso, porque se chegar numa porcentagem altíssima, como é que vai acontecer os partos a partir de então, olha né? que interessante, que importante. Eu gostaria que todos os médicos estivessem ouvindo isso que tu está dizendo agora. Porque a mulher não produzindo oxitocina, como fica, Nilson, né? Vamos pensar o vínculo com o bebê no início da vida dele, e aí nós temos hoje quantas pessoas, e aí vamos falar na humanidade agora, né? Qual é o grau de desconexão que nós temos entre corpo e mente hoje? E esse problema está lá na raiz, E aí tu falasse um negócio muito importante, até um pouco polêmico, mas nós somos dois técnicos, não é a nossa praia polemizar, mas que precisa ser falado, né? Eu acho, que existem profissões, por exemplo, a psicologia, que embasa todo o conhecimento das terapias, mas que eu falei com vários psicólogos já, e se tiver algum aqui, nos ajudem, nós queremos a ajuda de vocês. Sem dúvida.
é que na faculdade de psicologia não é falado em parto e nascimento dessa forma. Então aí eu penso, como que quem ensina a terapia não aborda um momento que é tão cientificamente comprovado já? Isso não pode ficar assim. Por isso que a riqueza de trabalho que nós fazemos e que tu forma pessoas lá no Ibrário, e eu sei que tu recebes muitos psicólogos lá que já estão procurando. Sim. Né? Então existe um movimento já, mas é tão crítica essa situação de não ter um acesso, quem sai, profissionais novos saindo, né? Sim, e esse movimento, né, é tão pequeno, né, porque existe um medo muito grande por parte, né, da psicologia em si, dos mais, né, antigos aí que estão aí. O César está aqui, viu, Nilson? Ah, que bom. Ele é a exceção, né? Ele é uma exceção, viu, César? Se tu tá aí, pode te pronunciar de novo. Ele disse aqui, ó, que dupla linda. Tu és uma exceção a isso que nós estamos falando. Com certeza. Então, pessoal de Maceió, procurem o Interapia. Nosso querido amigo irmão César está aí, psicólogo, mas que também trabalha com renascimento e abriu a mente para esse foco também. E é muito legal que, né, esse é um tema que não só, né, os psicólogos, mas a gente está recebendo também muitos fisioterapeutas, né, muitos osteopatas, médicos. Então está muito legal, justamente por a gente conseguir estar atingir esse público, né? E é fantástico. Acho que a gente, né, vai conseguir sim mostrar para essas pessoas a importância que é, né? E já voltando, né, para as pessoas que estão nos assistindo, né, dessa influência, né, às vezes coisas tão simples, coisas tão às vezes banais que a mãe viveu ali na gestação ou né, e a criança ali na vida intrauterina. Já tive muitos casos de mulheres com dificuldades de engravidar, né, e traumas que foram gerados na vida intrauterina, né, e às vezes por uma fobia de uma cobra, uma fobia de algo que não tem nada a ver com parto, né? Então tem casos assim absurdos de como o nosso cérebro interpreta e é complexo com relação a isso, né, e faz a gente agir, né, na vida adulta que a gente não sabe nem por que faz. A gente só faz, muitas vezes, né, para se proteger e começa a ter atitudes e comportamentos que não estão ajudando, né, a nós, né, nesse momento da fase adulta. E aí dá para a gente fazer o link que você comentou do que a gente está vivendo hoje, né? Então, hoje, quando a gente está em isolamento, fechado, cada um nas suas casas, quietinho, esses são os momentos em que aqueles registros, em que aquelas sensações, aquelas emoções primárias que a gente sentiu lá dentro da barriga da nossa mãe, é aí nesses momentos que vem à tona. Só que nós fomos ensinados e estimulados a prestar atenção no externo e a encontrar causas e os porquês do que eu estou sentindo, e aí eu começo a procurar, né, os culpados, né? E aí eu começo a colocar a culpa no Covid, eu começo a colocar a culpa no presidente, eu começo a colocar a culpa no governador, né? Eu começo a colocar a culpa em um monte de situações, e eu esqueço que sou eu que estou sentindo isso. Mas por que eu estou sentindo isso? Essas sensações estão vindo da onde? O que reverbera, né? Justamente. Aonde que ressoa? Qual é a história que essa emoção que eu estou sentindo está contando? E aí nós vamos lá para os momentos que pode ser assim na infância, na primeira infância. Sem dúvida. Mas que hoje o nosso foco aqui é trabalhar o registro do parto, da gestação. Sim, porque foram os primeiros registros de sensações, né? Da questão da sinestesia, né? Das emoções. Então, os outros registros da infância, adolescência, só foram, como é que a gente pode dizer, fortalecendo essas sensações e vinculando sistemas, né, crenças, comportamentos, padrões que eu repito desde então, e hoje eu estou na fase adulta e eu continuo repetindo os mesmos padrões e eu não sei nem por que eu faço, né? Sim. Então, por isso que é tão importante. Legal. Temos mais perguntas aí? Nossa, eu tenho um monte de perguntas. Sabe que me fizeram perguntas? Deixa eu pegar. Cadê meu telefone? Eu tinha trazido para cá. Tá aqui, só um pouquinho, Nilson. Não, tranquilo. Eu tenho uma pergunta bem cabeluda, Nilson.
E essa aqui tu vai te virar nos 30. Deixa eu achar aqui que eu botei na minha... Só um pouquinho, pessoal. Tá abrindo aqui. Mas a pergunta é a seguinte, ó. Cadê? Aqui, deixa eu ver. Tá aqui, ó. A pergunta é do Eduardo Sakai, de Limeira. O Eduardo foi da equipe da jornada, né? Meu grande amigo. Ah, que show, que legal. E ele fez uma pergunta que é a seguinte, ó. Qual pode ser a influência na vida da criança que foi concebida in vitro, sendo o espermatozoide do pai, o óvulo de doação e o útero da esposa do pai? Essa criança terá, geneticamente falando, DNA do pai, mais DNA da doadora do óvulo, mais DNA da gestação da mãe. Você tem alguma experiência a esse respeito? Algo que possa contribuir? Bora que Deixa eu respirar. Vamos respirar, que é bem complexo. E eu acho que essa é uma pergunta que eu acho que a partir de então, eu acho que vai ser muito mais comum a gente se deparar com pessoas nesse padrão de nascimento, né? Sim, cada vez mais está acontecendo isso, né? Cada vez mais. Então, assim, com relação à questão genética, sem sombra de dúvida, né, vão trazer aí informações genéticas, né, de quem doou, né? O Sakai está aqui ouvindo a tua resposta, viu? Que show, Sakai. Muito bom, obrigado pela essa pergunta, porque com certeza outras pessoas podem se identificar também com ela. Então, sem dúvida, a questão genética não tem como, vai vir sim, né, do homem que doou esse espermatozoide, da mulher que doou esse óvulo, tá? Isso não tem como não interferir, isso vai vir sim no DNA desse bebê que foi gerado in vitro. E o que eu acho que o que mais vai influenciar aí, sim, é essa mãe que vai ter esse bebê, esse feto, durante esse período, né, seja de 8, 9 meses, né, de gestação. Sem sombra de dúvida, o que essa mulher, pelo que eu vi aí, é a mãe é a esposa do pai, né? É isso? Óvulo que gerou, de doação, né? O óvulo é de doação. Não, quem está gerando o útero. Não, o óvulo foi in vitro, né? Então o óvulo veio de doação. Aí não, foi a mulher. Útero. O óvulo veio de doação. Tá. Aí foi pro útero da esposa. Tá. E essa criança terá, geneticamente falando, DNA do pai, porque o óvulo... Sim. E o DNA da doadora do óvulo e o DNA de quem está gestando. Então ele tem 3 DNAs. Sim, né? sim. Da mãe, do pai e da barriga. Vamos botar barriga de aluguel para entender? Que não seja um termo, no melhor dos sentidos aqui nós estamos falando. Sim. Eu acho que aí a carga genética, com relação à maneira comportamental, eu acho que aí vai ser um pouquinho menor do que comparado o que esse feto vai viver nessa vida intrauterina. Então, eu fico imaginando, né, como que essa mulher que está gestando esse bebê, ela interpreta esse momento, né, desse feto ou desse espermatozoide, né, que foi gerado in vitro e que está dentro da barriga dela, como que ela enxerga isso? Quais são os sistemas de crença que estão por trás? Quais as sensações dela com relação a isso? Tá? Isso é uma das coisas que vai influenciar nesse bebê. Relação com o esposo, dúvidas e perguntas. Vamos pensar lá, domingo à noite, os dois sentados no sofá, falando sobre a gestação e sobre a fecundação in vitro. Sim, sem dúvida, né? E principalmente essa relação de como essas informações vão chegar e vão ser registradas nesse bebê. Então, o que a gente tem que deixar muito bem claro é que, assim, não é que tudo que acontecer durante esses 9 meses de gestação vai gerar e vai influenciar. Não, não é assim também, né? Mas a maior parte das informações, sim, vão influenciar. Só que o que eu tenho dúvida dessa pergunta aí onde o bebê foi gerado, né? Essa mãe,
É a mãe que vai criar o filho ou não? É uma barriga de aluguel? Ou foi uma Isso barriga ele de não aluguel? disse, Sakai, se tu estiveres aí, diz para nós aí dentro da tua pergunta, se a mãe vai criar ou não vai criar, se o bebê é Tá, dela porque eu fico pensando, ou não é. numa barriga de aluguel, imagina, né, a gente viu numa novela recentemente em que a mãe estava gerando um filho do filho, né, era neto dela, né? E esse vínculo, essa confusão mental aí, se era neto, se era filho, imagina uma barriga de aluguel, né, que a gente também já tem muitos casos assim também. Imagina uma mulher gestando um bebê, sabendo que Claro. depois de 9 meses não vai ser dela, né, esse filho. Ele respondeu aqui, é a mãe que vai criar. Ah, E ok. a Genícia, que perguntou aqui, ó, disse aqui, pergunta difícil de responder. É difícil, mas segundo o entendimento, nós podemos... porque isso, quando que aparece isso? Aparece numa sessão de terapia, numa sessão de Sim, renascimento. vai E aí nós vamos aparecer. trabalhar, Genice, com essa pessoa, conversar com a mãe, acessar isso que o Nilson está trazendo, como que ela está interpretando essa realidade, e a partir dessa interpretação, da percepção que ela tem, das sensações que ela tem, a partir do modelo de crenças que ela traz, é que ela vai trazer o que ela está sentindo, e isso pode ser significado, dado o nome, e ressignificado também através do renascimento da própria Sim. terapia. A Genice é uma renascedora, ela é lá do Rio de Janeiro, então ela atua literalmente direto com as mães, né, em hospital lá no Rio de Janeiro, né, e é professora na faculdade do Rio, e uma excelente profissional aí. Beijo, G, saudades. E Legal. o que eu mais me questiono aí é uma coisa que a gente, né, começou a falar e a gente abriu a live, é a questão da concepção, né? É a questão do momento em que esse bebê foi gerado, né? Isso, numa fertilização in vitro, isso não existe, né? Sim. Isso, né? Esse momento do ápice, né? Do amor, da explosão, da respiração, uma série de fatores aí, né? Que esses registros não têm. O bebê não tem esses registros. E a gente sabe, você sabe disso, o quanto no renascimento aparece, né, esse momento da concepção, né, muitas vezes. E o quanto esse momento é importante para o bebê se sentir amado, para o bebê se sentir querido, né? Então, eu não sei se talvez uma criança, quando nasce, né, que nasceu desse processo, se vai existir uma falta, uma ausência de amor ou de proteção, né? Então, tudo são possibilidades, porque né? às vezes não existe essa situação. O bebê foi gerado com o próprio casal, mas o casal está em crise, não tem uma conexão emocional mais, e a mãe percebe muito pior do que o in vitro. Sim. Então, não tem como avaliar nesse caso. Não dá. O que vai ser melhor? Ô, Nilson, deixa eu perguntar aqui, eu não sei se tem alguém que fez jornada de autoconhecimento aqui, mas se tiver, pessoal, põe JA aí para eu ver. Sabes que quem faz jornada, eu falo muito em ti na jornada, né? Legal. Antes da sessão de renascimento, eu conto alguns exemplos teus e te apresento para todos, para fazer a linha evolutiva de onde que eu trago a linha de renascimento que eu trabalho. Ó, aqui tem um, ó, JA 2 aqui, ó, 3. Ai, que tá show. vindo aqui, tá aparecendo. Olha, a oportunidade, 4. 5. É a oportunidade de vocês perguntarem para o Nilson, viu? E eu trago para eles de onde que vem a linha que eu aprendi. E já deixa eu falar isso também, né? Porque nós falamos lá no início da live, isso é super importante. Eu acho que tem alunos teus aí, que tu tens contatos do Rio de Janeiro também. Tem renascedores, tem bastante. Gente, eu quero dizer para vocês, ó, eu trabalho com bioenergética desde 2012, então eu já fazia renascimento há muito tempo com uma outra forma, com a respiração alotrópica. E foi lá contigo, né, Nilson, que eu consegui, durante a formação do processo de renascimento, que eu não conseguia fazer a respiração de renascimento com a respiração circular, com a técnica como ela é. E eu sigo os métodos que trabalho, né? Seja o método que for, tem outros, mas eu procuro seguir o método.
Claro. E eu não conseguia respirar a respiração circular, né? Eu lembro que o Robson ficava louco. Sim, né? Porque imagina anos, né? Você praticando uma respiração. Ah, rapaz, me dava uma agonia aquilo. E o meu corpo ia sozinho, e realmente, o meu corpo não obedecia à respiração. Quando eu consegui fazer pela primeira vez a respiração circular, todas as minhas respirações e todo o meu trabalho a partir dali, eu não perdi meu jeitão gaúcho. Eu sigo falando nesse jeitão batido. E nem deve perder, objetivo, né? Mas a sutileza do trabalho corporal mudou da água para o vinho a partir daquele momento ali. E eu levei para todo o meu trabalho, e eu falo isso para as pessoas que fazem a jornada lá, essas que estão dizendo aqui, ó. E sutilizando, disse. Então é muito legal, sou muito grato assim, a formação que fiz lá no Ibrari contigo. Eu acho que isso que você comentou, são métodos diferentes, são objetivos diferentes e nenhum é melhor que o outro, né? Pelo contrário, né? Se complementam. Então, eu acho isso fantástico, né? De a gente ter essa possibilidade de brincar, né? Porque nós renascedores, a gente chega uma hora que a gente começa a brincar com a respiração e mudar e escolher N formas aí para atingir objetivos diferentes, né? Então isso é muito legal. Sim. Nilson, a gente está encaminhando para o final, faltam 12 minutos. Caramba! E eu tenho que terminar. Não deu para a gente falar quase nada. Nada. Acho que nós vamos ter que fazer de novo. Eu vou terminar ela um pouco antes, ainda dá para nós dois finalizarmos, para ficar gravada para nós. E aqui, quando será o próximo renascimento eu quero? Nilson, é para ti essa, responde então antes. Olha, está programado para julho, mas como eu comentei onde a gente fez reunião com os renascedores ontem, eu falei, se a gente fosse observar hoje e analisar como está a situação, principalmente aqui em São Paulo, né, em julho, infelizmente, não vai ter como. Eu acho que se vai depender do corona agora. Vai. Vai depender do corona. Mas aí, final de julho ou agosto, com certeza a gente vai ter sim. Então... Legal. Mas, de qualquer forma, o site do Ibrari é www.ibrari.com.br. Ibrari.com.br. E aqui estão perguntando, pode falar sobre como o tipo de parto pode influenciar a vida das pessoas? Veronice, nós estamos falando isso desde o início e agora não vai dar tempo de voltar. Já estamos no fim, já. Mas eu quero te fazer um convite, Veronice. Vai lá no meu YouTube e procura um vídeo que o título é Como Parto Influencia a Vida Adulta das Pessoas. Sim. Tem lá Renato Moraes, eu gravei um vídeo sobre isso, tem um resumo. Porque a quantidade de informações é muito grande, né, Renato? É muito grande. A gente podia esmiuçar e falar um dia inteiro sobre parto, né? Parto por cesariana, parto induzido, parto com incubadora, parto distóxico, parto demorado, prematuro, com ventosa, enfim, gente, parto com anestesia, parto sem anestesia, vários tipos de parto, e cada parto tem uma atuação, tem uma tendência a repetir um comportamento na vida adulta. Tem. Desperta em nós. E aí a linha que fecha isso é quando nós conseguimos fazer um renascimento com a pessoa adulta, para ela reviver, renascer, vivenciar de novo esse momento do parto e ressignificar momentos traumáticos. Sim. E também ter prazer ali no momento do parto, quando os momentos são positivos. Né? Uma coisa só um recadinho que eu queria deixar aqui para as mulheres que pretendem, ser mães e pretendem ir por essa linha de parto natural ou humanizado. A gente tem que deixar muito bem claro que os registros do seu parto, os partos da sua mãe, existe uma tendência muito grande de padrões desses partos se virem na sequência da sua avó, da sua mãe, você, e provavelmente do seu filho, da sua filha, com características iguais. Então, existe sim uma maneira, através do renascimento, de você curar primeiro os seus traumas do seu parto, para que o parto do seu filho, da sua filha, seja diferente, tá? Então, se você tem essa vontade, cuide você primeiro do seu, para depois você ter o seu filho, tá? Então, temos aí N tipos de terapeutas que podem te ajudar. Procure ajuda. Que bacana, Nilson. Vou estender a tua fala. Não apenas o da mãe,
mas o parto do obstetra, de toda a equipe que está ali junto, todos eles vão reviver o seu momento de parto, mesmo que inconsciente, e vão passar essa energia para a mãe que está ali no momento do parto, e o bebê vai captar tudo isso. Então, o parto, na verdade, ele é uma cocriação do bebê com a mãe, com a equipe que está em volta. Tudo isso influencia no pacto ali. Daí a importância das doulas, que tem de doula investindo nisso, todas as doulas precisam fazer renascimento, Nilson. Não, eu falei com a Juliana Lotúmulo, eu falei com o Ju, eu falei, Ju, imagina, a Juliana Lotúmulo também é doula. Falei, a Ju estava aqui, eu acho, no início. Tá? Eu falei para a Ju, falei, Ju, imagina as doulas com as informações que a gente tem, o quanto elas vão poder ajudar as mães nos momentos dos partos. Né? Imagina as doulas, os médicos, psicólogos, sem dúvida. Muda a vida, pais, mães. Sem dúvida. Sabe qual é o meu sonho, Nilson? Eu tenho que desligar, senão não vai dar para gravar. Tá bom, sabe diga qual é o meu rapidinho. Sonho, Nilson? Meu sonho é que renascimento seja disciplina no primeiro e segundo graus. Nossa, ia ser fantástico. Imagina se as crianças respirarem nos colégios, Nilson. Nossa Senhora. Se tivesse só uma matéria de equilíbrio emocional, eu já estava feliz. Aí a gente... né? Mas é isso, querido. Nós foi vamos muito criar bom. Uma escola, né? Muito... Vamos sim. Nilson, foi muito beijão bom. grande. Beijo. Gratidão. Obrigado por todo mundo. Vou ter que fazer outra, hein? Estamos aí, só marcar. Um abraço, até mais. Outro, até mais. Beijo Deus. para todos. Tchau, beijão. Beijo, Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Gratidão por estarem aqui.